Nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples e fácil dominar a função composta. Eu vou te mostrar os dois principais exemplos de exercícios que costumam aparecer em provas, vestibulares, etc. Para você entender exatamente o que você tem que fazer em cada situação. Você vai ver que não tem segredo. Se você entender muito bem esses exemplos que eu vou te dar, não tem como você errar uma questão desse tipo, certo? E se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E se esse vídeo for relevante e te ajudar, deixa um like aí também para ajudar na divulgação do conteúdo aqui do canal. Beleza? Então já pega papel e caneta aí e bora para a lousa. Então vamos lá. Como eu já falei, a gente vai falar sobre função composta. Só que antes da gente entrar efetivamente no tema e nesses dois exemplos que eu vou falar para vocês, eu queria relembrar rapidamente qual que seria a ideia de função, né? Função, basicamente, assim, claro que eu não estou sendo formal aqui, eu só quero retomar a ideia intuitiva de função. Você tem alguma entrada, algum valor x, esse x, naturalmente, ele faz parte de algum conjunto, que a gente chama de domínio, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, essa entrada x entra numa caixinha, que seria a função, e dentro dessa caixinha, ela vai fazer alguma coisa com esse valor x, alguma operação, né, alguma conta específica ou algo do tipo, e aí do outro lado vai sair um resultado que a gente chama de f de x, ou também o conjunto imagem, né, a imagem dessa entrada, né? Então toda entrada no domínio tem uma saída que a gente fala que é a imagem, beleza? Basicamente essa é a ideia de função. Agora, a ideia de função composta, ela basicamente é a mesma coisa, só com duas caixinhas. A gente tem uma entrada, essa entrada, vamos supor que ela vá para uma função g, ok? Então, nessa função g, fez alguma coisa com esse x, com esse número, algo do tipo, teve uma saída g de x, a imagem desse resultado de acordo com a entrada. Essa saída aqui, ela vai entrar na função f agora, né? Então, vai entrar em outra caixinha que vai fazer uma outra conta, uma outra operação, e aí vai sair um outro resultado de acordo com a entrada que foi g de x, né? Então, a gente faz essa notação aqui, que isso aqui é a função, o valor da função f, de acordo com a entrada g, ok? Muito bem, então, entendido esse conceito, vamos fazer só um exemplo bem simples, só para você entender numericamente o que seria a função composta. Então, eu tenho aqui, dadas as funções f, que é dada por essa expressão, e a função g, que é dada por essa outra expressão. E eu quero calcular junto com vocês a f de g e a g de f. Então, qual que é a diferença entre as duas, né? Todas elas têm a entrada inicial, que seria o x aqui, que a gente abordou no exemplo. Mas uma delas vai entrar primeiro na função g e a outra vai entrar primeiro na função f, que seria esse caso aqui, e depois na outra função, tá? Então, a ordem aqui está sendo diferente. Uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar, que vai ser útil para o próximo exemplo, é que essa notação aqui, ela também pode ser escrita desta forma daqui, ó, a função f bola g. Tudo bem? A gente costuma denotar dessa forma para descrever o que seria uma função composta, tá? Usa essa bolinha aí. Não é um símbolo de multiplicação, não é um ponto. É uma bolinha aberta aí para denotar uma função composta, uma composição de função. Beleza. Então, voltando ao exemplo, a gente tem aqui f de g. Então, basicamente, a gente vai pegar a expressão da f e aplicar a função g dentro. Então, eu posso escrever isso aqui como f da função g, que é x quadrado. Então, f de x quadrado. E f de x quadrado significa que no lugar do x, a gente vai aplicar o x quadrado aqui no caso. Então, aqui vai ser x ao quadrado mais 2. Tudo bem? O que a gente fez então? No lugar do x, que era aqui, a gente aplicou o x quadrado, porque a entrada foi x quadrado, que veio da função g. Beleza? Então, essa é a expressão da função f de g de x. Agora, vamos ver a função g de f de x. G de f de x é basicamente eu pegar a g da f, que é x mais 2. Então, isso aqui vai ser x mais 2. E como a função g é x quadrado, então, como eu já falei para vocês, a entrada x vai vir aqui no lugar do x. Então, a gente vai ter aqui isso aqui como sendo x mais 2 ao quadrado. Posso até abrir esse produto notável, então ficaria x quadrado mais 4x mais 4. Beleza?
Então, chegamos aqui nas duas respostas, você vê que são expressões diferentes. Então, a ordem que você compõe a função faz total diferença, sim, tá? Essa operação ela não é comutativa. Então, é importante que você fique atento quem vem primeiro, quem vem por último, qual é a função mais interna, qual é a função mais externa. Beleza, então agora vamos para os exemplos efetivamente que aparecem nas provas, nos vestibulares, tá? Como eu já falei, se você entender esses exemplos, esses exercícios frequentes, você vai facilmente fazer qualquer questão de função composta. Então vamos lá, essa aqui o enunciado diz, sendo a função g, com essa expressão, e g bola f, então aqui eu tenho uma composição, né? Isso aqui eu poderia escrever como g de f de x, ok? Uma outra anotação. E ele fala que a função composta já é isso, tá? Ele quer encontrar a função f. Então veja aqui, o nosso objetivo é encontrar esta função f, que é a função mais interna. E eu tenho a função g, que é a função mais externa, que seria essa daqui. Beleza, então vamos lá. Se eu já tenho a função externa e eu quero encontrar a função interna, o que eu vou? Eu vou reescrever essa expressão, vou falar isso daqui, ó. A g de f de x, ela vai ser a função g, que é essa daqui. Só que aí que tá, no lugar do x, o que eu vou colocar? Exatamente a função f. Então, olha que interessante, essa entrada aqui, ela veio parar exatamente no lugar do x, porque é o que está dizendo aqui, né? O x aqui, ele entra nessa posição aí, sendo multiplicado pelo 3. Beleza. Só que eu também tenho, dado pelo enunciado, a expressão dessa função composta. Então, vou escrever ela aqui do lado direito. Isso aqui é 6x² menos 3x mais 1. E aí, eu tenho que trabalhar com esta equação e já de cara eu vou conseguir encontrar a expressão da função f. Então, olha que interessante. A primeira coisa que eu posso fazer aqui, na verdade, é já cancelar esse 1. E aí, eu vou chegar nisso daqui, ó. 3 vezes f de x é igual a 6x² menos 3x. Divido todo mundo por 3, então eu descubro que a minha função f ela vai ser 2x² menos x. Então, esse já é o nosso resultado final. A gente finalmente encontra a expressão da função f. Beleza? Então, nesse tipo de exercício, eu quero que você preste bastante atenção no que foi dado e no que a gente encontrou, porque no próximo exemplo vai parecer igual, mas são os dois estilos diferentes, tá? Então, a sutileza aqui é que a gente está em busca da função mais interna, tá? Então, anote isso daqui. Essa aqui, no contexto do exercício, é a função que está mais interna. E sempre que você tiver que encontrar a função mais interna nas condições que foram dadas, ou seja, ele dá a função externa e te dá a composição da função, você vai usar essa técnica. É bastante simples. O próximo exemplo, que na verdade vai ser agora a gente encontrar a função mais externa, que é esse exemplo daqui, ele vai ser um pouquinho mais sofisticado a forma de resolver, tá? Mas como eu já falei, entendendo os dois, você mata esse tipo de exercício. Então aqui, ó, é dada a expressão da função g, é dada a composição agora de f com g, e ele quer a função f. A função f agora é a função mais externa, ok? Então, vamos deixar registrado aqui que isso aqui é a função mais externa. Então, a forma como a gente vai resolver é a forma como você resolve um exercício desse tipo que estiver em busca da função mais externa. Beleza, então vamos lá. Eu vou escrever isso daqui. Isso aqui, lembra, é a mesma coisa que f composição com g. E isso daqui é isso. Mas antes de eu escrever essa expressão, já que a gente já tem a função g, vou deixar ela aqui marcada para você ver. Essa função g ela está aqui dentro. Então, eu posso escrever isso aqui como f de x menos 4, porque é exatamente a função g. E eu sei que isso daqui é 2x² menos 4x mais 3. Então, tem alguns jeitos, alguns professores gostam de ensinar uma maneira específica para resolver essa questão, mas ela pode ser perigosa, que é o seguinte: se você tem aqui um 4 subtraindo, você teria que pegar a variável x e somar 4. Basicamente, você vai fazendo as operações inversas aqui para ir manipulando a expressão da função. Eu não gosto de fazer isso,
porque pode ser que se você errar na ordem da operação, você vai chegar no resultado errado. Então, eu vou te mostrar aqui um caminho mais seguro, que no fundo é a mesma coisa, só que você vai dar passos seguros, tá? Então, a estratégia é você sempre pegar essa parte daqui, já que o nosso objetivo é encontrar f de x, é a mesma coisa que eu encontrar f de t, ou f de y, f de qualquer letra, ok? Se eu encontrar uma expressão da função em função de uma única letra, quando tiver uma única letra aqui na entrada, depois é só trocar o x de novo e tá tudo certo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, esse parênteses, eu vou chamar isso aqui de uma letra t, beleza? Estou substituindo, estou definindo uma nova letra, então eu digo que o t, ele é x menos 4. E aí, feito essa modificação do lado esquerdo dessa equação, eu chego que o f de t ele é igual a alguma coisa. Só que, como agora eu vou escrever a função na variável t, eu preciso ajeitar esse outro lado aqui, beleza? Então, eu vou pegar essa substituição que eu fiz e agora eu vou ver quem é o x em relação a t. Basicamente, eu vou isolar o x agora. E aí eu vejo que o x ele tem que ser t mais 4. Tudo bem? Então, neste lado da equação, onde estiver x, eu vou substituir por t mais 4, que é a nossa nova variável. Então, vamos fazer isso. Aqui vai ficar 2 vezes t mais 4 ao quadrado menos 4 vezes t mais 4 mais 3. Beleza? Então, vou só registrar aqui para você, ó. Onde a gente tem o x, que é esse x daqui, a gente substitui por t mais 4 igual a gente fez aqui, tá bom? Só para ficar claro o que a gente fez. Porque agora a gente tem como se fosse uma nova função usando apenas uma única variável, beleza? Então agora, ó, é só a gente manipular essa expressão. Então eu vou ter que f de t vai ser igual 2 vezes, aqui abre o produto notável, então vai ficar mais 8t mais 16, menos 4t menos 16 mais 3. Então, a nossa função, 2 vezes t quadrado, mais 16t, mais 32, menos 4t, menos 16 mais 3. Então, por fim, a nossa função de t, ela é 2t quadrado, depois mais 12t, e aí vai ficar 16 mais 3, 19. Essa é a nossa função de t. Tem uma única variável aqui do lado esquerdo e do lado direito tenho a função, a expressão da função com essa variável. Só que veja, a gente quer o f de x, tudo bem? Como eu já falei para vocês, quando eu escrevo a expressão f de t, não importa a letra exatamente, né? Porque poderia ser f de y, f de z. O que importa é que se eu tenho uma única variável aqui, essa única variável vai estar desse lado. Basicamente, o que eu quero dizer é que aqui desse lado poderia ter um quadrado. F do quadrado vai ser 2 vezes o quadrado ao quadrado, mais 12 vezes o quadrado, mais 19. Certo? Então, esse espaço aqui pode ser preenchido por qualquer letra agora. Já que a gente quer o f de x, porque é um costume nosso escrever uma função com variável x, basta eu escrever agora que o f de x vai ser 2x ao quadrado mais 12x mais 19. Beleza? Essa passagem, normalmente, ela gera dúvida nos alunos, porque pelo fato de a gente ter chegado aqui em função de t e ter que voltar para o x, eles acham que tem que usar essa expressão novamente. Mas o que eu quero que você entenda é que essa variável t ela foi só um blefe, uma coisa auxiliar para que a gente conseguisse isolar o que está dentro do parênteses, que é o que a gente chegou aqui. Isolado o que está dentro do parênteses é só eu substituir por x. Não significa que este x agora era o mesmo x daqui, entende? É só para a gente realmente conseguir achar a expressão da função tendo uma única variável dentro do parênteses, na entrada. Beleza, gente? Fez sentido? Então, você vê que é um exemplo mais complexo, né? Um pouco mais rebuscado. E só uma informação extra para quem já é um pouco mais avançado. Basicamente, o que a gente faz aqui quando eu
pego uma única letra e depois escrevo o x em função dessa letra. Eu estou fazendo a função inversa, né? Então, se esse t aqui é uma função de x, aqui o x seria a inversa dessa função. Então, por isso que dá certo a gente acabar substituindo tudo que está no lugar do x pela função inversa. Porque fazendo essa substituição, lembra daquela propriedade. Quando eu pego uma função, coloco dentro dela a função inversa, o resultado disso é x, que é o que a gente queria chegar. Então, você pode entender que o que a gente fez aqui foi substituir pela função inversa, né, que no caso é essa função t mais 4, que é a inversa dessa função x menos 4, e aí a gente consegue isolar essa variável dentro do parênteses. Beleza? Mas é só uma curiosidade aqui breve para quem já estudou função composta, mas o que importa dessa aula é vocês terem notado a diferença desses dois tipos de exercício. Quando a gente quer encontrar a função mais interna e quando a gente quer encontrar a função mais externa, os métodos que a gente usa para chegar nesses resultados, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado a entender melhor esse tema de função composta. Lembrando que esse material vai estar disponível no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aí embaixo para você acessar, é totalmente gratuito e eu vou disponibilizar esse PDF lá dentro. E além disso, se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de deixar um like, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos que vão vir pela frente. Fechado? Então por esse vídeo é isso, um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.